Sejam bem-vindos ao canal A Luz do Mundo. A pedido do nosso grupo do WhatsApp, nós iniciaremos uma nova série no nosso canal, Batalha Espiritual. No primeiro episódio da série, traremos até você alguns casos de possessão demoníaca, um assunto que divide opiniões mesmo no mundo cristão. Há aqueles que acreditam que uma pessoa possa ser possessa por espíritos imundos. Também há aqueles que creem que essas supostas possessões nada mais são que distúrbios psicológicos. E ainda há aqueles que não acreditam que uma pessoa possa ser possessa por espíritos imundos. Mas isso não muda o fato de que em várias passagens da Bíblia, o Senhor Jesus e seus discípulos se depararam com pessoas totalmente dominadas pelo que a Bíblia chama de espíritos imundos. Enquanto eu solto a vinheta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se", e saiu dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino, e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem." Marcos 1:23-27. Um espírito imundo ou maligno é o mesmo que um demônio. Os espíritos imundos servem a Satanás e procuram destruir a vida das pessoas com a opressão. São chamados imundos porque são corrompidos pelo pecado. Jesus veio para nos libertar. Nenhum espírito imundo consegue resistir ao seu poder. Ele é mais forte do que todos os espíritos. Em Jesus, todo salvo tem o poder para resistir aos espíritos imundos, viver livre e ajudar outros a serem salvos. Você pode até ser incrédulo demais para acreditar em possessão demoníaca, mas, segundo algumas religiões e a própria Bíblia cristã, esse é um fenômeno raro, mas real. Aliás, algumas das histórias sobre possessão demoníaca da vida real já foram recordadas pelo cinema. E como você bem sabe, foram responsáveis por tirar o sono de multidões ao redor do mundo. Uma das histórias mais famosas das telonas sobre possessão demoníaca, O Exorcismo de Emily Rose, conta até com um áudio horripilante disponível na internet. A garota grita desesperadamente durante as sessões de expulsão do demônio e conversa com as vozes mais arrepiantes possíveis. Mas é claro, esse não é o único caso de possessão demoníaca que se tem notícias ao longo dos séculos. A própria Igreja Católica, em meados do século XVII, chegou a criar uma espécie de manual para padres contra a possessão demoníaca, chamado de Rituale Romanum. O livro ensina procedimentos e orações para expulsar o demônio dos corpos que ele toma para si e salvar as almas arrebatadas pelos espíritos maus. Embora todos os casos supostamente reais de possessão demoníaca sejam terríveis e tenham acontecido de formas diferentes, existem características ou sinais semelhantes em todos eles. Segundo religiosos e a própria ciência, a predominância desse conjunto de sinais pode ajudar a identificar a genuína possessão demoníaca ou identificar que a vítima precisa procurar ajuda psicológica. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes,
e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Marcos 5:2-5. Alguns desses sinais mais latentes de uma possível possessão demoníaca você pode conferir a seguir. Todas as descrições foram retiradas das publicações da Fundação do Estudo do Fenômeno Paranormal, FSPP, e a Fundação de Pesquisa da Ciência Espiritual, ambas nos Estados Unidos. Mas como as próprias instituições recomendam, ninguém jamais deve se autodiagnosticar com possessão demoníaca. Conheça agora 15 sinais de possessão demoníaca. Número 1. Mudanças repentinas de comportamento e personalidade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Número 2. Agressividade intensa e gratuita, sem qualquer razão contra pessoas e animais. Número 3. Falar mais palavrões do que é comum. Número 4. Desprezo e aversão a objetos religiosos. Número 5. Mutilação do próprio corpo. Número 6. Longas e frequentes perdas de memória. Número 7. Conversas em línguas estranhas ou outros idiomas que a pessoa não conheça ou tenha fluência. 8. Mudança na cor dos olhos ou no formato da íris. Número 9. Mudança na voz, múltiplas vozes e ou incapacidade de entender outras pessoas. Nunca mais vai me quebrando hoje. O que ele falou? Nunca mais vai vendo hoje. O que ele falou? Ele nunca mais vai vendo hoje. Meu Deus, você está repreendido, rapaz. Como se arrepende que se me faz a minha vontade? Como? Você não tem autoridade sobre mim? Você não tem autoridade sobre nós! Porque você faz a nossa vontade! Número 10. Flagrantes de telecinésia, ou seja, movimentação ou flutuação de objetos sem que haja contato físico com eles. Número 11. Ataques sexuais a pessoas próximas. Número 12. Mudanças de temperatura corporal. Número 13. Panes elétricas e vidros quebrando quando a pessoa chega ao local. Número 14. Animais assustados com a pessoa. Número 15. Surtos emocionais repentinos. Embora sejam assustadores esses casos de possessão demoníaca, o cristão verdadeiro não deve temer aos espíritos imundos, pois todos eles já foram vencidos pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus. Mas e você? Conhece alguém que já tenha sido possuído por espíritos imundos? Ou já viu algum caso de possessão? Conte aí nos comentários. Faça sua luz brilhar e que a salvação do Senhor Jesus esteja com você.